orar nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento, estamos começando mais uma live de estudo da Bíblia. Pai, orienta naquilo que vamos falar nessa live, nesse momento. Senhor, seja conosco, que a Tua palavra possa edificar a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje nós vamos falar sobre o Apocalipse. Vocês já viram aí pela imagem que o assunto é de importância muito grande falar sobre esse livro que traz grandes desafios na nossa mente, grandes desafios. E entre os grandes desafios é interpretar de uma forma simples, mas bíblica, cada detalhe deste livro. É um livro fenomenal. Para mim, o Apocalipse é um dos maiores e melhores livros para nós estudarmos aqui no Novo Testamento. Eu vejo que muita gente tem medo, literalmente, de estudar o Apocalipse porque não conhece verdadeiramente o livro. E a minha intenção nessa live é fazer você entender um pouco o sentido real deste livro, que é um livro de muita importância para cada um de nós. Então, eu quero nessa hora de live, você que está entrando aí, que está me ouvindo, participe aí falando um amém, para que eu saiba que você está comigo, e vai ser bênção nós estudarmos a Bíblia Sagrada juntos. Eu já fiz um estudo completo do livro do Apocalipse, já fiz um estudo completíssimo do livro do Apocalipse, está no meu canal do YouTube, mas eu estou fazendo agora um mais atualizado, e eu quero que você participe comigo dessa atualização. Eu vou estar falando deste livro muito importante. Então nós vamos ler o texto bíblico. Hoje vamos ler o capítulo 1 do Apocalipse. Nós vamos ler os primeiros 3 versículos bíblicos. Então diz assim o texto: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto ao tudo o que viu, Bem-aventurado aquele que ler, e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem, o livro do Apocalipse, ele ocupa lugar singular dentro do cânon do Novo Testamento.
Meus irmãos, embora seja por definição uma revelação que vem da palavra grega apocalipse, tornou-se paradoxalmente um dos escritos mais obscurecidos, isso por causa de leituras e interpretações que são especulativas. As interpretações alegóricas que levam de forma excessiva e associa a questões arbitrárias com eventos do tempo contemporâneo. Então, existe uma grande confusão escatológica presente no meio cristão, e isso não se origina no texto bíblico em si, mas dentro dos métodos interpretativos que muitas das vezes são inadequados, alheios ao contexto histórico, gramatical e teológico das Escrituras Sagradas. Então, eu faço esse estudo baseado no meu livro Apocalipse Sem Mistério. E eu quero propor a você examinar de uma forma geral todo o conteúdo profético do livro do Apocalipse a partir de uma abordagem 100% bíblica e exegética. Então, nós vamos, dentro desse estudo, respeitar os princípios de interpretação literal, histórica e contextual do livro do Apocalipse. Então, o meu objetivo aqui não é oferecer para você conjecturas inovadoras baseadas em acontecimentos políticos modernos, mas demonstrar que a revelação concedida por Deus é coerente, progressiva e plenamente inteligível quando for interpretada à luz do que realmente está escrito na Bíblia Sagrada. Ô, Gisele Pinho, Deus abençoe. Se estiver ouvindo aí, escreva amém aí, para mim saber se você está ouvindo o que nós estamos falando. Bem, nós vamos, nesse momento, entender algumas coisas. Vamos ver quais são a base na análise das escrituras que sustenta, entre outras proposições teológicas, que ainda ocorrerão conflitos de grande proporção no contexto mundial geral. Tudo isso nós vamos estudar no Apocalipse. Bem, vamos falar um pouquinho de fatos essenciais quanto à interpretação bíblica, a interpretação do livro. É bom vocês entenderem
que a compreensão do livro do Apocalipse exige o reconhecimento de fatos fundamentais e a observância rigorosa de princípios hermenêuticos adequados. Então, trata-se de um escrito profundamente rico em significado, cuja mensagem não se revela por meio de especulações humanas, daquilo que o homem possa interpretar, mas mediante uma leitura criteriosa, revelante e espiritualmente discernida deste livro. O Apocalipse não foi concebido para confundir a mente humana, mas para instruir aqueles que se aproximam do texto com submissão à revelação divina. Então, meus irmãos, é imprescindível compreender que a interpretação bíblica não se fundamenta em impressões subjetivas ou em tendências culturais do tempo que estamos vivendo, que é o tempo presente, mas na inspiração plena das Sagradas Escrituras. Então, o apóstolo Paulo, ele ensina: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Você vai achar isso lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 14. E somente à luz da revelação divina, meus irmãos, é possível que possamos discernir de forma correta as verdades espirituais contidas aqui neste livro. Do mesmo modo, as Escrituras afirmam sua própria suficiência e autoridade ao declarar que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3, versículo 16 ao 17. Portanto, o estudo do Apocalipse requer de nós não apenas métodos exegéticos consistentes, mas também sensibilidade espiritual, reverência ao texto sagrado e fidelidade ao contexto histórico, gramatical e teológico. Somente assim, você que está me assistindo vai poder alcançar uma compreensão plena e coroante dessa revelação extraordinária, destinada a edificar a fé, fortalecer a esperança, confirmar o senhorio absoluto de Deus sobre a história humana. Então, quais são as perguntas pertinentes e a importância do livro do Apocalipse? Bem, nós podemos entender que sem o livro do Apocalipse, o cânon das Escrituras Sagradas seria, de uma certa forma, incompleta em sua revelação escatológica. Embora os demais livros da Bíblia contenham antecipações, e promessas acerca do futuro, é somente no livro do Apocalipse que essas verdades encontram sua consumação e organização final. Então, meus irmãos, o Apocalipse
não acrescenta uma nova revelação desconectada do restante da Bíblia Sagrada, mas completa, esclarece e confirma aquilo que já havia sido progressivamente revelado por Deus ao longo da história bíblica. Então, quais são as questões fundamentais da fé cristã? E essas questões encontram-se no Apocalipse em suas respostas mais claras e definitivas. Perguntas como: o pecado continuará existindo? A tristeza, a dor e a morte persistirão? Qual é o lugar da humanidade, e em especial da Igreja, no plano eterno de Deus? O Espírito Santo será retirado do mundo por ocasião do arrebatamento? Em que momento a Igreja será arrebatada em relação ao período da tribulação? Quais são as qualificações bíblicas para o arrebatamento? Cristo retornará literalmente à Terra? Que acontecimentos precederão a sua vinda? Então, o livro do Apocalipse, ele responde a questões relacionadas à sequência e à natureza dos eventos finais. Qual é a ordem dos acontecimentos nos últimos dias? Onde Cristo reinará durante o milênio? Seu reinado estenderá além desse período? Quem governará com ele? Como se relacionam a 70ª semana de Daniel e o período da tribulação? Quem é o anticristo e onde ele surgirá? Quando será revelado e qual será a extensão do seu domínio? Ele exercerá autoridade sobre a América? Qual será o papel das uniões religiosas nos últimos dias? Roma e a Grécia serão restauradas? Então, isso é uma série de perguntas que as pessoas fazem e a Bíblia, ela dá resposta sobre cada uma dessas perguntas. Além disso, o Apocalipse esclarece eventos decisivos da consumação escatológica. Quando ocorrerá a batalha do Armagedon e quem dela vai participar? A vida natural na Terra será perpétua? O mundo chegará ao fim? Os santos passarão a eternidade no céu ou em uma nova ordem criada? O céu e a terra atuais deixarão de existir? A Jerusalém Celestial deve ser compreendida de forma literal? Todos os salvos serão glorificados? Quais serão as condições do novo céu e da nova terra? Essas e muitas outras questões essenciais, a questão escatológica bíblica, não encontram respostas completas, coroente e sistematizada fora do livro do Apocalipse. Então, por esta razão, esse estudo se dedica a examinar cuidadosamente esse livro de forma singular, demonstrando que sua mensagem não é enigmática nem inacessível, mas profundamente coroente, reveladora, indispensável para a compreensão plena do plano redentor e soberano de Deus. Então, tudo isso são coisas importantes para nós estudarmos no livro do Apocalipse. Eu quero que você leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Uma outra coisa que precisamos entender para
para interpretarmos o Apocalipse é conhecer as escolas de interpretações desse livro. Então, ao longo da história da igreja, diferentes escolas de interpretações surgiram na tentativa de explicar o conteúdo profético do livro do Apocalipse. Cada uma delas é parte de pressupostos hermenêuticos específicos e que resultam em conclusões distintas quanto ao cumprimento das profecias ali registradas. Então, a compreensão dessas abordagens é essencial para que possamos, meus irmãos, avaliar de forma crítica suas respostas e conhecer o método interpretativo mais coroente com o texto das Sagradas Escrituras. Então, nós vamos falar das 4 principais escolas. Vamos falar sobre os pós e os contras de cada uma dessas escolas. Primeiro, a escola preterista. Então, escola preterista sustenta que as profecias do Apocalipse foram amplamente cumpridas nos acontecimentos do primeiro século. Então, é bom entendermos que a escola preterista ela relaciona acontecimentos do passado como cumprimento do livro do Apocalipse, como a perseguição à igreja primitiva, a perseguição aos judeus, a destruição do templo de Jerusalém, e muitos outros acontecimentos que nós não temos como falar nesse vídeo, que a gente vai ficar um vídeo muito longo se formos falar da questão da história. Mas, especialmente quando se fala na luta envolvendo os judeus, as perseguições sofridas pelos primeiros cristãos e os conflitos relacionados ao domínio dos impérios da Grécia e de Roma. Segundo essa perspectiva, o livro teria como principal objetivo encorajar a igreja primitiva mediante a opressão política e religiosa de seu tempo, limitando o cumprimento profético aos eventos históricos próximos à época de sua redação. Então, a escola preterista ela se limita apenas no cumprimento profético do passado. Não tem nenhuma... para eles não existe nada que se relacione a acontecimentos no presente e no futuro. A segunda escola é a escola historicista. Escola historicista. A escola historicista, ela entende que o Apocalipse descreve de forma simbólica e progressivo o curso da história da Igreja, desde a época apostólica até o fim dos tempos. De acordo com essa abordagem, muitas das profecias já teriam sido cumpridas ao longo dos séculos, especialmente desde a vinda de Jesus Cristo, enquanto outras ainda estariam em processo de cumprimento. Essa interpretação busca correlacionar símbolos apocalípticos a eventos históricos específicos, frequentemente variando conforme o contexto cultural de cada intérprete da escola. A terceira escola é a escola idealista, ou a escola espiritual. A escola espiritual, também conhecida como idealista,
interpreta que o Apocalipse predominantemente de forma simbólica, entendendo como uma representação antemporal de conflito espiritual entre Deus e Satanás. Quem aqui já ouviu falar de O Grande Conflito, um livro escrito por Ellen White, a profetisa dos adventistas? Ela é totalmente baseada nessa escola idealista. Então, fala muito sobre a luta entre o bem e o mal. Dessa perspectiva, o livro não se refere a eventos históricos específicos, com passado ou futuro, mas comunica princípios espirituais aplicáveis a todas as épocas da história da Igreja, enfatizando a vitória final de Cristo sobre todas as forças do mal. E a quarta e última escola é a escola futurista. A escola futurista afirma que a maior parte do conteúdo do Apocalipse se refere a acontecimentos ainda futuros. Segundo essa abordagem, os 3 primeiros capítulos descrevem que a igreja na era presente, enquanto o restante do livro trata de eventos que ocorrerão após o arrebatamento da igreja. Essa escola interpreta o texto de maneira predominantemente literal, respeitando o significado natural da linguagem bíblica e a construção gramatical do texto sagrado. Dentre as abordagens existentes, eu acredito que o método futurista se apresenta como mais coerente com a estrutura do livro e com o princípio de que a escritura deve ser interpretada primeiramente em seu sentido literal, a menos que o próprio texto indique claramente o uso da linguagem simbólica. Tal método preserva a progressão lógica da revelação profética e oferece uma compreensão mais consistente dos eventos escatológicos descritos no livro do Apocalipse. Bem, vamos fazer agora uma análise crítica de cada escola. Vamos ver qual são a visão, o seu pós e o seu contra. Então, eu quero aí que você escreva: estou entendendo. Escreva aí: estou entendendo. Se você estiver participando, escreva aí no seu TikTok: estou entendendo. Bem, a escola preterista, vamos fazer aqui a sua avaliação crítica. A principal fragilidade da escola preterista reside em sua limitação temporal e excessiva. Então, ela limita de forma temporal todo o seu conteúdo ao passado. Então, ao restringir o cumprimento das profecias quase exclusivamente aos eventos do primeiro século, essa abordagem entra em conflito direto com a própria declaração programática do livro, que afirma tratar das coisas que devem acontecer depois destas. Apocalipse 1, versículo 19. Então, do ponto de vista hermenêutico, o preterismo frequentemente, vamos dizer, recorre
a historização arbitrária dos símbolos, atribuindo significado específico a personagens, datas e eventos sem critérios textuais consistentes. Além disso, essa escola não consegue explicar de uma forma satisfatória elementos claramente escatológicos e universais, como a questão do juízo final, a eliminação definitiva da morte, o lago de fogo, o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém. Então ela tem essas complicações, porque ela não consegue explicar. Inclusive, alguns preteristas negam o lago de fogo, negam que haverá sofrimento eterno. Isso aí a escola preterista, ela não acredita no sofrimento eterno. Uma outra coisa é essa questão definitiva sobre a questão da morte. Para o preterista, existe o chamado sono da alma, que é muito defendida pela Igreja Adventista. Bem, outro problema técnico é a negação do caráter profético progressivo do Apocalipse. Ao transformar o livro em um relato essencialmente retrospectivo, o preterismo esvazia sua função como revelação futura e compromete sua relevância escatológica para as gerações posteriores à Igreja primitiva. Então, isso aí é um caso que devemos sim pensar. Essa escola ela tem sua fragilidade, ela não é muito coerente, ela não tem uma congruência real com aquilo que as Sagradas Escrituras afirmam. Vamos falar sobre a escola historicista, vamos fazer agora a sua avaliação crítica. Bem, a escola historicista apresenta como principal deficiência a sua subjetividade interpretativa ao tentar correlacionar os símbolos apocalípticos com eventos históricos específicos ao longo dos séculos. Essa abordagem acaba produzindo interpretações mutáveis, mudanças de interpretações, dependente do contexto cultural, político e religioso de cada intérprete. Então não há um denominador comum nessa forma de interpretação. Cada intérprete ele interpreta de uma forma diferente. Historicamente, diferentes põem do historicismo identificam os mesmos símbolos como um evento completamente distinto, o que demonstra a ausência de um método exegético objetivo e variável. Então, essa estabilidade interpretativa compromete a confiabilidade do sistema como um todo. Então, além disso, o historicismo ignora a estrutura literária do Apocalipse, que apresenta blocos proféticos bem definidos e progressivos, substituindo essa organização interna por uma leitura contínua e forçada da história da Igreja. Então, isso aqui é importante, que o historicismo, em vez de usar o texto bíblico, usa a questão da história da Igreja como fonte da sua interpretação.
Como resultado, o texto bíblico passa a ser moldado pela história, em vez de a história ser interpretada à luz do texto bíblico. A escola idealista, vamos fazer aqui a nossa avaliação. A escola espiritual, embora reconheça corretamente a dimensão simbólica do Apocalipse, incorre no erro de desvincular completamente os símbolos de eventos históricos reais, passados ou futuros. Ao interpretar o livro apenas como uma alegoria temporal do conflito entre o bem e o mal, essa abordagem dissolve o caráter profético do texto. Do ponto de vista técnico, o idealismo promove uma espiritualização excessiva, na qual quase todos os elementos literais são reinterpretados como princípios abstratos. Isso resulta na perda da objetividade do texto e na impossibilidade de se estabelecer qualquer expectativa escatológica concreta. Além disso, meus irmãos, essa escola ignora que o próprio Apocalipse alterna constantemente entre a linguagem simbólica e as descrições literais, exigindo discernimento contextual e não a eliminação do sentido literal. Ao negar o cumprimento histórico e futuro das profecias, o idealismo reduz o Apocalipse a um tratado teológico genérico, em desacordo com a sua natureza revelacional. E, por último, a escola futurista. Vamos fazer uma avaliação crítica e uma defesa metodológica. Embora a escola futurista apresente maior coroência exegética, ela não está isenta de ser criticada. Alguns dos seus intérpretes incorrem em especulações extrabíblicas. Esse é o grande problema da escola futurista. É trazer especulações, é botar no texto aquilo que não está realmente no texto, tentando relacionar símbolos proféticos a tecnologias modernas, sistemas políticos contemporâneos ou evento jornalístico. Isso é muito comum entre a escola futurista. Você vai encontrar um monte de escatológico pentecostal, principalmente, querendo trazer da reportagem, da política, coisas para dentro desse tipo de interpretação do Apocalipse. Então, o que compromete aqui a seriedade hermenêutica do método. No entanto, essas distorções não são inerentes ao futurismo, mas resultam de aplicações imprudentes de métodos interpretativos. Quando corretamente empregado, o futurismo respeita os princípios fundamentais da interpretação bíblica. Então, o sentido literal primário do texto, a progressão histórica da revelação e a coroência gramatical e contextual, diferentemente das demais escolas, o futurismo preserva a distinção entre Israel e a Igreja, a natureza futura e objetiva de eventos escatológicos, a estrutura interna do livro conforme Apocalipse 1:19, a literalidade do juízo final, o reino messiânico e a consumação eterna. Então, meus irmãos, por essas razões, apesar de abusos interpretativos isolados,
a escola futurista permanece como o método mais consistente, equilibrado e fiel à intenção original do texto bíblico. Então, isso aqui é muito importante para nós entendermos o livro do Apocalipse. Então, nós vamos falar agora sobre a literalidade do livro do Apocalipse. Então, o livro do Apocalipse apresenta uma combinação consciente de linguagem literal e simbólica. Você vai encontrar tanto partes literais como simbólicas. Contudo, o princípio hermenêutico fundamental para a sua correta interpretação consiste, primeiro, em assumir o sentido literal do texto sempre que for possível. Em outras palavras, cada declaração deve ser entendida inicialmente conforme o significado natural e direto das palavras empregadas, a menos que tal interpretação se mostre improvável e contradiga os princípios básicos da retórica, da razão divinamente iluminada pelo Espírito, ou entre o conflito com outras passagens das Escrituras que tratam da questão do mesmo tema. Quanto ao contexto imediato, a estrutura literária ou o testemunho bíblico mais amplo indicarem uma interpretação literal não é adequada, torna-se necessário recorrer a outras passagens das Escrituras para que possamos esclarecer o significado do símbolo ou da figura empregada. Então, esse procedimento, reconhecido como analogia da fé, constitui o único método seguro e consistente de interpretação, especialmente considerando que o Apocalipse se autodefine como uma revelação, conforme lemos no capítulo 1, versículo 1, e não como um enigma a ser ocultado. Então, tratar o Apocalipse como um livro essencialmente misterioso ou submetê-lo a uma espiritualização arbitrária equivale a negar sua própria natureza revelacional. O texto afirma revelar a verdade, não escondê-la. Então, isso aqui é muito importante. O Apocalipse não veio para esconder a verdade, mas para revelar a verdade. Cada cena, símbolo e declarações apresentadas no livro possui significado inteligível. E esse significado pode ser compreendido a partir do próprio texto, quando interpretado de forma correta. Dessa forma, meus irmãos, o intérprete deve buscar, em primeiro lugar, compreender o que o próprio livro declara acerca de suas verdades e revelações, antes de recorrer a outras porções das Escrituras para auxílios interpretativos. Somente após essa análise interna é que se deve correlacionar o conteúdo do Apocalipse com o restante da revelação bíblica. Então, as profecias previamente reveladas no Antigo e no Novo Testamento lançam luz significativa sobre as verdades apresentadas no Apocalipse, auxiliando no entendimento mais aprofundado de seus temas centrais, longe de contradizer a revelação, que são revelações anteriores. O Apocalipse encontra-se em perfeita harmonia com todas as profecias procedentes, constituindo sua conclusão lógica, progressiva
e coerente. Além disso, uma tradução fiel e criteriosa do texto original contribui de maneira decisiva para a correta compreensão do livro, esclarecendo termos, expressões e construções gramaticais que são essenciais para entendimento preciso das palavras e das declarações proféticas ali registradas. Então, vamos falar sobre alguns símbolos no livro do Apocalipse e sua interpretação. Qual é a definição de símbolo? O termo símbolo deriva do grego símbolon, formando por um conjunto que quer dizer lançar, indicando algo que é lançado juntamente com outra realidade para expressar. Então, dentro do contexto bíblico, um símbolo é um objeto animado ou inanimado, utilizando para significar ou representar uma verdade moral, espiritual, intelectual ou factual. Assim, determinados elementos visíveis são empregados para comunicar realidades invisíveis ou abstratas. Por exemplo, o lobo pode simbolizar a ganância ou a ferocidade, o cordeiro, a mansidão, a pomba, a paz, o cetro, a autoridade ou o poder. No Apocalipse, os símbolos desempenham um papel essencial na comunicação das verdades proféticas, sem negar sua realidade objetiva. A interpretação dos símbolos bíblicos. Vamos lá. A interpretação dos símbolos no Apocalipse deve seguir princípios hermenêuticos, semelhante ao utilizado na análise das parábolas, tipo e outras formas figuradas de ensinos presentes nas Sagradas Escrituras. O procedimento adequado exige a comparação de exemplos suficientes e a observação cuidadosa dos princípios revelados nos próprios símbolos e são explicados no texto das Sagradas Escrituras. O estudo dos símbolos, especialmente interpretado na Escritura, revela os seguintes princípios fundamentais. Os nomes dos símbolos devem ser entendidos de forma literal. Embora o símbolo represente outra realidade, o termo empregado para designá-lo deve ser compreendido em seu sentido literal. O símbolo não anula o significado da palavra utilizada, mas a emprega como um veículo de comunicação. Os símbolos sempre representam algo essencial, distinto de si mesmos. Um símbolo nunca é a realidade que ele representa. Ele aponta para outra verdade, pessoas, eventos ou realidade espiritual. Assim, o símbolo deve ser claramente distinguido das coisas simbolizadas. Então, existe uma relação entre semelhança entre o símbolo e a realidade simbolizada. Essa semelhança pode ser maior ou menor, mas sempre existe um ponto de correspondência. Por exemplo, o pão e o vinho na ceia do Senhor simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. É verdade que eles não são uma representação exata dessas realidades, mas sinais sugestivos que apontam para elas. No mesmo modo, os 7 castiçais ou candelabros mencionados em Apocalipse 1:20 simbolizam
as 7 igrejas da Ásia. O castiçal não é a igreja em si, mas representa a sua função de portar e refletir a luz. Então, os símbolos não anulam a realidade literal. Os símbolos jamais são empregados como o propósito de abolir as coisas simbolizadas ou de tornar a verdade menos real do que seria expressa pela linguagem literal. Pelo contrário, eles acrescentam riqueza, variedade e beleza à revelação divina, sem comprometer a sua objetividade. Por exemplo, a pomba é usada como símbolo da paz, mas isso não significa que a paz deixe de existir como realidade concreta, nem que cada detalhe da pomba possui significado simbólico específico, apenas o aspecto do símbolo que comunica a verdade pretendida deve ser enfatizado. O símbolo e as coisas simbolizadas devem ser claramente distinguidos. No Apocalipse, assim como em toda a Escritura, o símbolo e a realidade que ele representa devem ser tratados separadamente. Somente os elementos dos símbolos que transmitem a verdade revelada devem ser considerados, evitando interpretações arbitrárias ou excessivamente detalhistas. Os símbolos bíblicos são claros e objetivos. Os símbolos utilizados nas Escrituras, especialmente no Apocalipse, são apresentados de forma evidente, assim como a realidade é simbolizada. O próprio contexto imediato, a linguagem empregada e as declarações paralelas, sempre o mesmo tema, fornece a base necessária para a correta distinção entre o símbolo e aquilo que ele representa. Então, por essa razão, meus irmãos, quanto interpretado corretamente, os símbolos não geram confusão, mas esclarece cada vez mais aquilo que precisamos entender. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Eu aguardo vocês num próximo estudo. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Vamos orar nesse momento? Pai, nesse momento, Senhor, nós falamos um pouco sobre o livro do Apocalipse. Nós falamos de uma forma introdutória, não falamos ainda meramente do livro, dos textos, dos versículos, mas falamos de uma introdução da importância da interpretação do livro. Pai, nós te pedimos que cada pessoa que assistiu essa live possa ter sido edificada por ti. Em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vamos em breve estar fazendo uma outra live e eu vou deixar aqui o convite para você. Na nossa próxima live nós estaremos continuando falando aqui sobre a questão do símbolo no Apocalipse. Então, nós vamos estar falando com mais detalhe, com mais tempo. Então, eu quero que você participe conosco. Se você quiser, você pode acompanhar os vídeos nas redes sociais, lá no YouTube, você vai entender tudo aquilo que eu falei aqui nesta live. Deus abençoe você e a sua família e até a próxima live.